Olá, irmãos, a paz do Senhor, espero que todos vocês estejam bem. E começamos, né? Estamos hoje no primeiro dia da nossa devocional junto a esta celebração de Páscoa, né? Em rumo a essa celebração da Páscoa de 2025. Então, essa devocional faz parte da nossa campanha de 40 dias buscando a presença do Senhor. E neste momento nós estaremos meditando, né, neste período, dos 40 dias, nós estaremos meditando sobre a trajetória de Jesus, desde a Assunção feita lá por Maria de Betânia, né, até a sua ressurreição e envio realizado por ele aos seus discípulos após a sua crucificação e ressurreição. E nós vamos em frente hoje, vamos à leitura do texto desta quarta-feira, dia 12 de março de 2025. Eu estou lendo aqui em Lucas 24, capítulo 24, versículo 15 ao 16 e do 30 ao 32. Diz assim: enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Aí pulando para o verso 30, diz assim: quando estava à mesa com eles, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-o e deu-os a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, mas ele desapareceu. Então perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e expunha as Escrituras? Amém, irmãos. Nesse relato de Lucas, nós lemos sobre os discípulos de Emaús que tinham acabado de ver de perto a humilhação e a morte de Jesus. Eles, irmãos, certamente estavam muito tristes, muito confusos, decepcionados. Eles tinham uma imagem completamente diferente na cabeça de como a história deveria ter acontecido. E eu quero dizer que todos nós já passamos por momentos na vida como este, né? Nós ficamos irritados, ficamos desapontados, ou somos feridos por pessoas e sentimos que estamos sendo injustiçados. Mas eu quero te lembrar que, ainda assim, Jesus deseja estar ao seu lado em meio às frustrações e Ele quer atravessá-las junto com você. Então Jesus entende como ninguém, porque até mesmo os seus discípulos mais próximos o deixaram na mão. Ele entende você quando você se sente decepcionado. Porque, por exemplo, Pedro negou conhecê-lo, era muito perto de Jesus. Os outros, enquanto outros até usaram Jesus para os seus próprios interesses, em vez de buscar um relacionamento com ele, né? Assim como Judas, né? Judas acabou traindo a Jesus, né? Porém, veja uma coisa, irmãos, mesmo sendo torturado, maltratado, jamais surgiu no coração de Jesus a amargura. E Ele, irmãos, Ele quer abrir os nossos olhos para que nós possamos vê-lo, assim como Ele fez com os discípulos no caminho de Emaús. Eles foram profundamente tocados por Jesus ao caminhar, conversar com eles e ao partir do pão eles o reconheceram. Ele os encontrou em meio às decepções que eles tinham, porque esse Jesus, Ele é cheio de amor e de compreensão. E exatamente por isso que Ele quer nos tirar do nosso negativismo. Irmãos, nem sempre nós vamos conseguir impedir que as outras pessoas nos firam ou nos decepcionam. Aliás, o diabo quer destruir os nossos relacionamentos e ele se alegra quando vivemos com amargura, quando nos afastamos dos irmãos, né? E enquanto Jesus faz exatamente o oposto, Ele nos liberta, Ele cura o nosso coração partido e Ele nos leva à comunhão com Ele e com os seus outros filhos, né? Com os nossos irmãos. Então, irmãos, assim como os discípulos de Jesus, né? Assim como eles, Jesus quer nos revelar, Ele quer se revelar a nós mesmos nos momentos de comunhão do partir do pão. Então, que nós o busquemos com esta fome pela presença dEle, né? E eu gostaria que nesse momento de devocional você fizesse uma oração junto comigo, coloque a sua mão no seu coração. Então vamos falar com Jesus, né? Jesus, muito obrigado. Nessa hora nós te agradecemos porque a Tua palavra sempre fala conosco.
E nós vemos que, da mesma maneira, Jesus, que o Senhor se aproximou dos seus discípulos, caminhou com eles, conversou com eles, os levou até uma mesa de comunhão, o Senhor faz a mesma coisa conosco. E o Senhor também faz o nosso coração queimar quando ouvimos as suas palavras. Obrigado, Jesus, que o Senhor venceu toda humilhação e mesmo, ó Deus, em meio a tanta tortura, a tanta exposição que o Senhor sofreu, a tanto espancamento e surra, Senhor, o Senhor perdoou e o Senhor cumpriu a sua obra. E o Senhor veio de encontro aos seus discípulos que estavam assustados. Senhor, ajuda-nos quando estamos assustados, ajuda-nos quando estamos tristes, ajuda-nos nas nossas fraquezas, Senhor. E que neste dia nós possamos perceber o Senhor caminhando ao nosso lado. Que nós possamos ter uma revelação clara da sua presença. E que hoje eu e os meus irmãos que estão ouvindo essa devocional dediquemos o dia para buscar ao Senhor e ter um coração completamente voltado para Ti. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Queridos irmãos, eu sugiro a vocês que durante essa semana, durante esse período e durante esse dia, você mantenha a sua sintonia com o Espírito Santo. Seja sensível à sua voz. A voz do Espírito Santo chega para a gente através de pessoas, de palavras, da leitura da Bíblia e de coisas com as quais Deus se comunica com a gente. Então, fique ligado, desfrute dos momentos de comunhão com Deus, tá? Eu convido você também a não perder a devocional de amanhã e a divulgar essa de hoje para os seus amigos, Os convide a participar juntamente conosco. Se comprometa a enviar para eles o link que vai ser compartilhado com você e participe nesta mesma direção, neste período de quaresma que nós estamos indo em direção à Páscoa do Senhor. Então nós nos vemos amanhã e que você tenha um dia de vitória. Eu quero ler aqui uma citação do livro aqui. O plano de Deus sempre vai ser maior e mais lindo do que qualquer decepção. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor.